Gênesis capítulo 13 e versículo de número 10, diz assim: E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Olá pessoal, tudo bem? A graça do Senhor seja com todos vocês. Estamos aqui dando continuidade a falar a palavra de Deus em Gênesis capítulo 13. E aqui vamos falar a respeito da separação entre Abrão e Ló. Veja que quando Deus falou com Abrão: deixa a tua terra, a tua parentela, a casa de teus pais, para uma terra que eu te mostrarei, essa parentela incluía Ló. Deus, não foi da vontade de Deus que Ló acompanhasse a Abrão. Não foi. E por isso lhe veio lá na frente consequências para Abrão. Muitas coisas que você sofre e pensa que é uma provação, não é provação, é consequência, é diferente. Provação é uma coisa, é Deus provando. Consequência é resultado do que você decidiu, do que você investiu e do que você fez. Então, a ida de Ló trouxe para Abrão consequências, como vamos mostrar lá na frente. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre a visão, a diferença da visão entre Ló e Abraão, ok? Veja isso. Ló, ele teve uma visão, tinha uma visão precipitada. Andar conforme a sua visão, conforme o que você vê, sem examinar, sem olhar de perto, para realmente comprovar que tudo vai dar certo. Isso é precipício. Então veja que quando Ló levanta aqui os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, ele se iludiu, foi uma visão ilusória. Ele pensou que ali sim seria uma terra frutífera, onde ele ia criar os seus animais, e os seus animais iriam produzir abundantemente, mas ele realmente se decepcionou, pois ele estava indo para o pior lugar do mundo naquela época, que era as terras de Sodoma. Então, com quem podemos comparar a visão de Ló? A visão de Ló pode ser comparada com a visão de Eva. Veja o capítulo 3, versículo 6 de Gênesis ainda. Então, vendo a mulher, isto é, Eva, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então, Eva foi precipitada na sua visão. Ela simplesmente se iludiu com aquela fruta e perdeu o paraíso, o seu aconchego, o seu lar, o seu conforto, porque Deus tinha falado que não comessem para o casal. Deus tinha falado para Adão que não comessem daquele fruto, e até Adão comeu também. E perderam, então, aquele lar, aquele paraíso, porque desobedeceram a Deus. Então é o caso de Ló. Poderíamos comparar também a visão de Ló com a visão de Geazi. Geazi, não dá para comentar, você pode ver no capítulo 6 de 2 Reis, que ele vê um exército maior
Ele vê o exército adversário e não vê o exército que está com eles, isto é, com ele e com Eliseu. E Eliseu então orou, capítulo 6 de 2 Reis, versículo 17, para que Deus lhe abrisse os olhos e ele pudesse ver que ao lado deles estava um poderoso exército. Então, muitas coisas não acontecem na sua vida porque a sua visão é precipitada. Você não ora antes de lançar mão daquilo que você vê. Cada coisa que você vê, não tome decisão baseado na sua visão, mas apresente a Deus. Agora veja a diferença da visão de Ló para a visão de Abrão. Abrão tinha uma visão tridimensional, uma visão tríplice. Abrão olha 3 vezes, e nas 3 vezes que Abrão olha, a providência, a abundância, a fartura, há tudo de bom quando ele olha. Veja só, primeira olhada de Abrão é ao seu redor. Veja quem está mandando ele olhar, o próprio Deus. Capítulo 13 de Gênesis, versículos 14 ao 16, diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do leste, do oeste, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém pode contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Então, Abrão ergue os olhos e olha para norte, sul, leste, oeste, e aonde quer que a sua vista alcance, o Senhor disse: essa terra é tua, será tua e da tua descendência. Não há limite. O limite da sua visão não dá para alcançar tudo que Deus tem para lhe dar. E isso é também para mim, é também para você. Se nós fizermos conforme Abrão, ter uma visão em que Deus está orientando-a. Agora veja, a segunda olhada de Abraão é para os céus. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. O Senhor disse: olha para os céus, vê se você pode contar as estrelas. Se alguém contar as estrelas, então a sua descendência também será contada. Uma visão que está debaixo da orientação de Deus. Esta sim é uma visão próspera, de sucesso, em que você tem vitória certa, em nome de Jesus. A terceira olhada de Abraão está no capítulo 22, versículo 13 de Gênesis. E levantou, deixa eu ver aqui, eu ia lendo errado aqui, 22 e 13 de Gênesis. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Você viu aí as olhadas de Abraão? 3 olhadas de Abraão, 3 grandiosas providências de Deus. Como está o seu olhar? Como você está vendo as coisas que estão ao seu redor?